protocolos de tratamento e discussão de casos clínicos. Essa parte mais legal ainda do que falar de fisiopatologia. Então, agora a gente vai falar do que acontece e como a gente trata aquele diagnóstico que a gente fez. Para um bom tratamento, você precisa ter um bom diagnóstico. Lógico que isso é uma coisa interessante, importante, mas sem um bom diagnóstico você não sabe o que tratar e não vai tratar direito. Quem você vai investigar, o que você vai investigar? Então, você tem uma paciente que veio te conhecer e está na primeira consulta e você não sabe o que pedir, você sabe, você vai conversar com a paciente e vai pedir a avaliação dela. Então, pacientes de baixo ou alto risco, isso é a minha rotina. Eu solicito para todas anticorpos anticardiolipina, IgG, IgM, IgA. Anticorpos antifosfatidilcerina, IgG, IgM, IgA. Tem um motivo para isso. Essas são as mais frequentes. Então, são as trombofilias mais frequentes que você tem. IgG, IgM, IgA da anticardiolipina. E a mais agressiva, a trombofilia da antifosfatidilcerina, e que também é muito frequente, e que você, se não fizer o diagnóstico, você não vai ter um bom resultado. Pode pedir as outras, quando você tem história familiar, ou outro tipo de história de abortamento, você, para abortamento habitual, tem um protocolo completamente diferente disso, é um protocolo próprio, com muito mais exames. Na verdade, ele vai fazer praticamente todos os exames disponíveis. E para a história familiar de trombose, aí a trombose é diferente. Você tem que pedir trombofilia genética. Quem tem trombose, geralmente, é quem tem trombofilia genética. As pacientes com trombofilias adquiridas, eu não fico morrendo de medo que elas vão fazer trombose. Elas muito raramente vão fazer trombose. Elas não são pacientes que têm um perfil trombogênico grande. Elas têm que ter uma trombofilia muito grave para fazer trombose. Não é o que você vê no dia a dia. Quem faz trombose é paciente, geralmente, com trombofilia genética, ou uma associação das duas, que aí piora a situação. Quais antifosfolípides que podem ser dosados? Anticorpos anticardiolipina, fosfatidilcerina, etanolamina, ácido fosfatídico, fosfatidilglicerol, inositol. Vou pedir os 18, cada um com seu IgM, IgG e IgA. Eu peço IgA? Peço IgA. Na minha casuística, quem tem IgA positivo, apesar da literatura não ser tão clara em relação a isso, mas ela não é clara porque o IgA começou a ser dosado tardiamente e são poucos os lugares que você tem um kit realmente sensível. O IgA também causa abortamento. Eu tenho pacientes com aborto de repetição que só tem IgA positivo. Ou ele vai somar nas outras. Então, não dá para você não dispor da dosagem do IgA também. Então, posso pedir eles todos, os 18, posso pedir, total de 18 anticorpos, somando cada fração. Eu posso pedir os 18 para as pacientes de aborto habitual ou para as pacientes que você tem um quadro clínico autoimune, que você queira dar um diagnóstico mais completo, mas pelo menos essas duas primeiras eu pedi a todo mundo. Então, elas vão ter um diagnóstico de trombofilias que são mais frequentes. Mas eu vou pedir as genéticas, eu vou pedir para algumas pacientes, vou triar um pouco mais, porque já elas são menos frequentes. Então, eu vou pedir em ordem de frequência o que é mais provável que eu consiga encontrar para aquelas pacientes. Eu vou tratar. Então, eu vou tratar quando, como, que doses eu vou usar para tratamento. Então, o tratamento é uma dúvida muito grande, que marca de enoxaparina, qual a fábrica de enoxaparina que eu vou usar. Então, a inativação da ação dos anticorpos não vai depender da ação anti-10A. Não precisa, eu não faço dosagem de anti-10A. Por quê? Porque não é a quantidade de anticoagulação que você tem que vai dizer que se você vai ter clinicamente melhor resultado.
a dose que você usou. Se você usou uma dose adequada para aquela carga de anticorpos que você tem, se você fez um bom diagnóstico, você vai usar a dose adequada. Você vai inativar os anticorpos na dosagem adequada. Isso é uma rotina minha. Mas tem uma base teórica boa para isso. Anti-10A, vou estar inativando? Vou. Mas assim, eu não estou anticoagulando a paciente, porque paciente com anticorpos antifosfolípides, o meu principal medo e o meu principal problema não é a trombose. O meu principal problema é inativar a ação dos anticorpos no complemento. Inativar a inflamação e não diminuir o risco de trombose. A presença do radical heparasulfato, proteína-glicana, na heparina e na oxaparina, ela se liga nos anticorpos. Então, é uma das maneiras de inativação dos anticorpos. Então, isso é uma teoria, não é uma coisa tão clássica, mas o que se tem? Que o heparansulfato tem na heparina e na enoxaparina, não tem no AS, não tem nos anti-10A via oral. Então isso aqui só funciona via subcutânea. Não adianta dar xarelto para a paciente e ela vai funcionar. Ele está inibindo a coagulação, mas o principal motivo para a paciente perder a gestação não é porque fez trombose na placenta, é porque fez inflamação na placenta. Então, meu tratamento é diferente, meu tratamento é mais voltado para inibir a inflamação. Da alteparina, a AS infantil não tem a mesma ação da enoxaparina. A AS infantil, então, não tem uma fisiopatologia que convença no seu uso. A não ser que você tenha trombofilia genética associada, e realmente você pode ter uma conduta diferente. A classificação dos resultados e pontos de corte, concordando ou não com a literatura, criei uma classificação lá na Life para as alterações, em que, baseado também na literatura, considero uma alteração leve até 30 dos anticorpos, uma alteração moderada de 30 a 50 e uma alteração severa acima de 50. Nisso eu baseio para tentar simplificar o meu tratamento, de quanto eu vou usar de enoxaparina. Então, um exemplo de resultado do exame, eu tenho a descrição do exame, eu vou ter um valor aqui de 6.9, 1, 4 de IgG, IgM e IgA, e eu vou esperar que acima de entre 20 e 30 eles sejam alterados. Por quê? Porque a gente tem um ponto de corte, isso foi uma coisa bem interessante, um ponto de corte para que você tenha um critério clínico e relevante para acima de 20 unidades. Então, abaixo de 20 unidades, elas estão oscilando numa zona em que, se eu tratar, porque ela tem uma alteração clínica, eu vou estar certo, e eu posso optar por não tratar, observar que eu não vou estar errado, porque eu tenho um ponto de corte também, porque ela pode oscilar nessa fase, em ela negativar e positivar, perto dos 10 ou dos 12 que elas estão positivas. Se você ficar repetindo, ela vai ficar oscilando ali por baixo. Então, você vai acabar tratando muito a paciente que talvez não precisasse tratar. Então, você pode até optar por continuar acompanhando. Isso é um ponto de corte. E ponto de corte é uma coisa interessante, porque vocês viram anteriormente que eles usam, na SAF que estava escrito, eles usam 40 de ponto de corte. Então, para cada tipo de exame que você tivesse, vai ter um ponto de corte diferente. Tem estudo que vai usar 30 de ponto de corte. E na minha classificação, não foi à toa que eu coloquei leve até 30. Eu considero muito importantes essas duas aqui. Essas aqui, algumas pacientes vão ter aborto habitual e vão ter alterações até 30 só. Mas é uma coisa que também não é mais comum. Normalmente, as que têm alterações mais graves, elas causam clinicamente alterações mais graves também. Você procurar, tem alteração, você procura e acha. Que dose eu vou usar de enoxaparina? Que dose eu uso de enoxaparina? Isso é a minha vivência nesses 11 anos. O protocolo lá da Life. Somente alterações de anticorpos até 60 quilos, pacientes mais leves. Tem alterações leves até 40 miligramas, alterações moderadas de 40 a 60 miligramas,
Aí vai escolher, depende do quadro clínico, e alterações severas de 60 a 80 miligramas. Então vocês vão falar, eu estou anticoagulando, isso aqui é baseado no perfil de que eu estou anticoagulando a paciente ou não. Não, eu estou baseando na quantidade de anticorpos que eu quero inativar. Eu não estou baseando, eu não estou tratando como hematologista, eu estou tratando como ginecologista obstetra. Eu estou tratando baseado na fisiopatologia que eu tenho da doença, da alteração. Aí eu tenho pacientes com risco mais alto ou moderado para trombose, pacientes que tiveram trombose prévia ou que tem mutação fator 2 ou fator 5, ou combinação de trombofilias herdada adquirida, ou níveis muito elevados de antifosfolípides. Nessas pacientes com risco maior, eu vou aumentar. Normalmente, quanto eu aumento? 20 a 40 miligramas por cada alteração. Então, as pacientes até 60 quilos, eu vou usar 40 a 60 miligramas. Eu já vou estar usando 1 miligrama por quilo por dia. Então, já estou aumentando a anticoagulação real. Maior de 60 quilos, eu vou estar usando 60 a 80 miligramas por dia. São pacientes mais graves, pacientes que têm mais risco realmente de fazer trombose real. Essas são poucas. Então, eu não vou estar morrendo de medo das pacientes fazerem trombose daquelas que têm alterações pequenas. Mas essas eu vou ter, não vou estar com medo porque eu vou estar tratando adequadamente. E essas eu vou no oficial, até 10 semanas pós-parto, porque elas têm alterações clínicas ou de histórico que justificam você usar valores enoxaparina em dosagens mais altas. Pacientes com risco muito alto para trombose prévia, em uso de anticoagulante. Tive uma paciente em 11 anos que, usando anticoagulante, teve trombose, mesmo assim. Pacientes com trombose na gestação atual, mutação homozigota, fatores 2 ou 5, a gente viu lá que elas têm uma chance alta de fazer trombose real. Mutação heterozigota combinada das duas, realmente assim, veio com tudo alterado. Essas com risco muito alto, as dosagens é a dosagem de hematologista, de vascular. Pacientes com mais de 50 quilos vão usar 40 mg de 12 em 12 horas, 50 a 69, isso é um protocolo mais clínico, de 60 de 12 em 12, 80 mg, 160 ou 200 miligramas em pacientes muito pesadas, mantendo até 10 semanas pós-parto. São pacientes que vão ficar anticoaguladas plena e vão anticoagular no pós-parto. São pacientes hipercomplicadas. Essas aqui, em 11 anos, vendo pacientes complicadas, eu tive uma. Então, realmente é improvável que se veja, mas não dá para não aumentar. Aumenta a dose da enoxaparina porque ela vai ajudar. Nessas pacientes, realmente, essas pacientes eu penso, talvez, em usar ácido acetil salicílico. A fisiopatologia não me ajuda na indicação do AS infantil, apesar de ter muitos estudos, mas os estudos são tão conflitantes que eles não me dão uma tranquilidade de falar que eu estou usando o AS infantil para as pacientes. Tem esse estudo falando que sim, que não, realmente não dá para você ficar tranquilo. E nas pacientes que você usa AS infantil, ele, entre aspas, descoagula muito. O paciente fica uma semana com descoagulada. Ele age demais. Tem um trabalho brasileiro, eu trabalho com 30 casos, saiu agora na mídia, eles estavam usando dia sim, dia não. E com o mesmo efeito. Eu também acho que provavelmente se fizer o estudo, eles vão mostrar que a AS infantil realmente ele é um medicamento que pode ser perigoso. E também ele não funciona para todo mundo e se você precisar operar a paciente, ela tiver um parto prematuro, você vai aumentar o risco da paciente. Então, você tem que ficar controlando muito de perto, suspender e ficar muito, muito ligado com essa paciente. Porque você tem que, a qualquer mínimo motivo, parar o AS infantil para poder operar. Senão ela vai sangrar no parto e você aumenta os riscos de sangramento no parto. Bom, recomendações da enoxaparina.
obviamente eu sou fã da enoxaparina porque ela tem vários motivos muito bons para isso. Você não precisa ficar fazendo controle de INR e anti-10A. O efeito que eu quero não vai se basear na anticoagulação plena da paciente, vai basear na dose do que eu tenho de anticorpos. Eu não preciso suspender a enoxaparina se ela tiver sangramento vaginal. Isso aqui é minha conduta. Vai para o ginecologista, a paciente está sangrando. Eu acho que ela está sangrando porque está usando enoxaparina. Eu acho que ela está usando pouca enoxaparina. Eu acho que tem que aumentar a dose porque não deve ter placenta que está sendo atacada, que está morrendo e deixou esse pedaço, morreu, descolou e está sangrando. Então talvez eu possa estar usando uma subdose de enoxaparina. Talvez eu optei por usar 40, devia ter usado 60, então a paciente está sangrando por causa disso. E pensar, graças a Deus, que o neném está vivo, porque se eu não estivesse usando enoxaparina, talvez esse sangramento podia ser um sangramento já de abortamento, porque o neném já teria parado. Então, eu não suspendo se tem sangramento vaginal, salvo se, quando tem sangramento vaginal, faço o hemograma para ver se ela não tem uma baixa plaqueta, que é uma coisa ultra rara. Então, você faz, vê se as plaquetas estão adequadas, se ela não tem algum outro problema também, e aí fala, está tudo tranquilo, continua com a enoxaparina, que o tratamento é esse mesmo. Fazer contagem de plaquetas se tiver sintomas, ou bimestral, é uma coisa realmente, na prática eu não faço, passo enoxaparina e vou acompanhar a paciente. Se ela tiver algum sintoma, se tiver baixa de plaqueta, ela vai ter mais outros sintomas antes de você conseguir fazer esse diagnóstico. Senão você fica movimentando muito a paciente e ela não tem nada. Elas não ficam com plaquetas, muito raramente, em 11 anos, uma que baixou de 100 mil plaquetas. Se ela tiver sangramento, é o que a gente falou, pode ser subdose. Monitorar riscos adicionais de trombose. Essa paciente está engordando, está inchada, a paciente tinha uma história familiar e ela não te contou, ela volta e fala, mas fulano teve uma trombose, aconteceu, não, vamos investigar melhor, quem sabe tem algum motivo para a gente aumentar a dose do que ela tem. Ela tem outros riscos de trombose, ficou acamada, ela teve um acidente, vamos ver se precisa aumentar a dose da paciente. A enoxaparina, ela tem um risco de sangramento muito baixo no parto. Então, se estiver usando 40 mg, você opera. Eu faço punção de ovário com 40 mg, 40 a 60 mg, sem sangramento adicional. E as pacientes não ficam sangrando, não são internadas. Eu não fico internando minhas pacientes, eu faço punção para tirar óvulos em uso de enoxaparina. Então, se eu estou fazendo uma punção guiada por ultrassom e não fica sangrando no parto. É muito tranquilo usar enoxaparina. Aí, o problema é o seguinte, o sangramento clínico, pro clínico é uma coisa. O sangramento que eu vejo, sangrou 5 ml na punção, você nem vê no ultrassom. Sangrou um pouquinho no parto, você limpou com a compressa mais 3 vezes, você nem viu, está dentro da média. Agora, para o anestesista, se sangrou 3 ml lá dentro da coluna, está acima da média para ele. Então, qual que é o problema? É a RAC. Se você tem um sangramento dentro de um canal que é fechado, você pode ter uma compressão de medula. Então, eles pedem que pelo menos 12 horas da última injeção para ter disponibilidade para fazer RAC. E entre 2 e 6 horas depois, você pode reiniciar o uso da enoxaparina por causa da anestesia. Os AS na gestação realmente avaliação criteriosa de risco-benefício é uma dúvida e eu ainda não estou... Eu acabo aumentando a dose de enoxaparina na tomofilia genética e a enoxaparina ela é tão legal que ela tem poucos efeitos colaterais, principalmente locais, às vezes ficam manchas, e eu já tive pacientes que ficou como se fosse uma alergia, ou hiperemia, como se fosse uma alergia. Isso melhora com Fenergan ou com a mudança da marca da enoxaparina. Às vezes ela tem uma alergia do recipiente ou da forma que foi padronizada,
e de onde é colhido. A enoxaparina é uma molécula animal e ela não é, ela pode ter alergias locais e isso tudo bem. A única reclamação maior dos pacientes é que ela arde muito para ser aplicada. Isso muda de paciente para paciente. O que eu oriento para os pacientes é que compram um Gelox, RDO tem um Gelox pequenininho, a gente dá, eles congelam o gelinho da RDO, colocam 1 minuto antes de aplicar, deixa lá 1 minuto, vai ficar vermelho e anestesiado. Ela aplica nesse lugar, dói menos, tem pacientes que falam assim, minha vida mudou depois do gelinho. E aplica depois, ele anestesia depois. E para o paciente fala assim, olha, você vai aplicar muito devagar, vai, senta para assistir novela, fura, aplica um pouco, assiste a novela, aplica mais um pouco, conta até 30, aplica mais um pouco, conta até 40, só ela vai conseguir fazer isso. Se deixar o marido aplicar, ele vai aplicar em 30 segundos, mas vai arder, vai ficar 15 minutos ardendo. Então, se ela auto-aplicar, também muda. Os pacientes que auto-aplicam nunca mais deixam ninguém aplicar nelas. Se ela puder, ela não deixa. Então, faz diferença para os pacientes. Então, isso é a forma de aplicar. Tem pacientes que reclamam que a agulha é muito grossa, ela romba. Ela não é tão cortante. A agulha de marcas do Clexane, a agulha é um pouquinho mais fininha, parece que é tão mais caro que parece que a agulha ficou melhor. Mas assim, tem paciente que reclama dele também. Mas o que você pode fazer? Na prática, para pacientes da área de saúde ou que tem muita habilidade, transferir para uma seringa da BD Ultrafine para ela aplicar com agulha super fina. Isso quando você não tem outro jeito, é uma saída. Isso é uma coisa para quem tenha muita habilidade para não contaminar também. E não se furar também com a agulha. Tem mais gente que está com a habilidade de aplicar isso. Mas já tive, assim, teve pacientes que resolveram dessa forma. Isso é uma experiência que eu vivi. Bom, o que a enoxaparina faz? O mecanismo de ação, ela reduz a ligação dos antifosfolípides nos lugares onde ele vai fazer a ação dele deletéria. Ele inibe a ativação do complemento, principalmente o complemento C3. Ela tem um efeito anti-inflamatório, diminuindo o fluxo e a adesão leucocitária nos lugares onde está tendo o hit, onde está tendo o impacto. Então, isso é um mecanismo de ação. E tem um mecanismo muito interessante na minha área, que se você está usando, ela aumenta a produção do HLA-G. HLA-G é uma molécula de adesão. Então, dá para você pensar que se você estiver usando enoxaparina, de forma geral, você vai ter mais implantação, vai ter uma facilidade de implantação, a molécula que faz adesão do trofoblasto. Então, é uma coisa interessante se você estiver usando. Você não usa por causa disso, lógico, não é indicação para você usar enoxaparina para todo mundo. Mas é um benefício adicional no caso. A enoxaparina tem vantagens sobre a heparina, tem uma ação antitrombótica mais controlada, só anti-10A. A heparina ela descoagula mais, ela é menos hemorrágica, ela tem uma maior meia-vida, que permite usar uma vez por dia. Tem o menor risco de osteopenia, trombocitopenia, então não precisa ficar fazendo controle de plaqueta. Não necessita monitorizar a atividade NR anti-10A, porque depende da dose da heparina, fica muito complicado para você e para o paciente. E ambos não passam a barreira placentária. Isso é uma questão que as pacientes falam, mas meu neném vai ficar anticoagulado, ele não passa a barreira placentária. Os anticorpos passam, mas a enoxaparina não passa. Isso pode se tornar um problema depois para o pediatra. E para você que quer não passe os anticorpos. Bom, tem um estudo novo que eu vi que me colocou uma droga nova, uma aplicação nova, diferente do que eu tinha visto. Para resolver um problema que eu tenho raramente, é uma forma diferente de avaliar. A gente sabe que as drogas que
a simvastatina e as outras drogas que diminuem o colesterol, elas não devem ser usadas na gravidez, mas essa autora aqui é uma autora lá da Cornell, que é um lugar que eu gosto muito, que eu quase fui. Ela tem, ao longo desses 15, 20 anos, publicado muito. Ela publicando junto com esse pessoal da Grécia, eles fizeram um piloto pequeno com algumas pacientes, e eles foram usar isso aqui em pacientes que estavam mais adiantados na gravidez. A gente tem um problema, que quando a paciente começa a ter pré-eclâmpsia devastadora, com 28, 29 semanas, ela não tem o que pare. Você estava usando inoxaparina, estava usando imunoglobulina, estava usando todas as coisas que você podia usar, e algumas, mesmo assim, não se comportam bem. Eles fizeram um piloto com 21 mulheres que desenvolveram pré-eclâmpsia ou retardo de crescimento durante o tratamento com enoxaparina e AS. O grupo controle foi eles continuarem usando a mesma coisa que eles já usam. Todos os partos foram pré-termo e 6 de 11 neonatos sobreviveram. No grupo que foi acrescentado pravastatina e enoxaparina e AS, melhorou o fluxo placentário, melhorou a pré-eclâmpsia, os efeitos benéficos foram observados com 10 dias de tratamento e todos nasceram vivos próximo ao termo. É uma coisa interessante, uma coisa diferente, até que ponto ela é teratogênica e até que ponto o risco suplanta o benefício de você ter uma melhora, mas é um estudo relativamente novo e assim, não tem outro, não achei mais nada que pudesse ser usado em gravidez, mas eu achei uma coisa interessante, uma forma de se pensar que talvez você possa usar a forma de anti-inflamatório das estatinas, que eles têm um efeito. As estatinas têm um efeito muito interessante para pacientes que não estão grávidas, elas controlam a inflamação via óxido nítrico e que isso pudesse ter alguma ação na pré-eclâmpsia. Achei bem interessante, é uma coisa para estudar mais e se pensar realmente. Dados nossos, lá da Life, em Cuiabá. Exames da EDO, analisamos no período, é o que a gente conseguiu levantar nesse pouco tempo que a gente tinha preparando a aula, dados de 2009 a 2013, a gente tem de 2006 a 2017, de 2009 a 2013, 1.438 pacientes avaliadas, fizemos 10.243 exames, esse 100% não é 100% alterado, esse 100% ficou foi sem querer que estava aqui. Fizemos 10.243 exames. Como eu contei isso? Cada IgM, IgG e IgA é um exame. Então, eu tive a oportunidade de ter um exame alterado. Se deu um exame IgG alterado, era um alterado. Se deu um IgM alterado, era um alterado. Se eu tiver só aquele naquela paciente, ela se tornou uma paciente alterada. Então, é uma forma de ver as coisas. Eu não preciso ter um monte de exames alterados. Se eu tiver um alterado por paciente, eu já tenho uma paciente com um diagnóstico, com uma alteração. Então, a porcentagem de alterados é menor. 1.438 pacientes foram avaliados, fizeram esse número de exames. O que é esse 20 a 30? É naquele exame DRDO, você ter a alteração de cada um deles entre 20 e 30. 20 e 30, de 31 a 50, de 51 acima. Então, tive esse número de exames. 10,4% dos exames estavam alterados com alteração leve. 5,6% dos exames tinham alteração moderada e 2,6% dos exames tinham alteração severa. Sendo que dentro desses 2,6 tinha só os maior que 80, que é o máximo que o kit permite, tinha 0,95% dos 2,6 eram alterações muito severas. Então, e
dessas alterações estavam em 10 pacientes, 98 exames em 10 pacientes. Algumas repetiram, outras se confirmaram, mas foi o número de exames que nós tivemos disso. Nós vamos... essa aula é um start. Isso acabou movimentando um pouco os outros serviços que pedem esses mesmos exames, e isso movimentou a gente para tentar ter um número um pouco mais real e por paciente, tentar entender um pouco mais esses números que a gente teve, porque você vê isso fragmentado no dia a dia é uma coisa. Eu tinha ideia de que realmente eu não tinha mais do que 20% das pacientes com alterações. Eu não tenho um número tão grande de pacientes com alteração. Mas o problema é o seguinte: essas pacientes que você deixou de dar diagnóstico, essas pacientes vão te complicar. Essas pacientes, no meio dessas aqui, estão pacientes que vão ter trombose, são pacientes que vão ter ciúme, são pacientes que vão ter óbito fetal, vão ter abortamentos e que você não tinha diagnóstico. Então, é muito complicado você não fazer diagnóstico das pacientes e deixar passar. De 20 a 30 também eu tenho vários pacientes que têm abortamento com 29, 26, tem morte fetal com 26, até 6 meses, porque você investiga tudo, é o único achado. Então, esse número é um achado, a gente vai filtrar mais e, numa próxima oportunidade, a gente deve ter isso um número mais interessante para tirar mais números. Hoje é um número observacional. Bom, voltando para a nossa querida heparina, heparina de baixo peso molecular restaura a diferenciação e a invasão do trofoblasto in vivo na presença de imunoglobulina G em pacientes com síndrome antifosfolípide. Já vimos isso da Simone, já vimos. A heparina recupera o crescimento do trofoblasto afetado pelos anticorpos in vitro. Ela inativa, ela não permite a ativação do C3 e o AS não tem o mesmo efeito. Qual que é a dose mínima de heparina? Se eu usar 20 unidades de heparina ou 20 miligramas de heparina, aqui não é unidades, são miligramas, 20 miligramas de heparina é o suficiente? Eu preciso usar mais? Com que dose que ela inativa esses anticorpos? Então, as pessoas se preocuparam qual seria a dose mínima para restaurar as funções das células trofoblásticas. Então, o que eles viram aqui? Unidades por ml, 25 unidades por ml, 50 unidades. Então, com doses maiores, você restaura a função. Provavelmente, com 40 miligramas, a gente estaria perto entre isso e isso aqui. Não, a equivalência não é a mesma in vitro e in vivo, mas se a gente pensar, eu vou usar uma pequena dose de enoxaparina e vou ter o mesmo efeito, não é. O efeito é dose dependente. Como o protocolo que a gente tem, o efeito é baseado na quantidade de anticorpos e você vai usar uma quantidade maior de enoxaparina para tentar inativar. A fluvastatina, que é uma estatina, ela serve para as pacientes que estão fora da gravidez. Essas pacientes têm alguma literatura já mostrando que as pacientes com fluvastatina têm queda de fatores inflamatórios, então ela é um anti-inflamatório tecidual e de vasos. Ela funciona muito bem nas pacientes que têm anticorpos antifosfolípides. Ela vai também diminuir o fator tecidual, que é um segundo HIT. Então você vai ter menos trombose nas pacientes que usam. Não quer dizer que você possa usar só a fluvastatina para inibir o risco de trombose, mas é um auxiliar. Eu acho que vai ter mais literatura e a gente vai achar formas mais interessantes de acoplar essa droga no tratamento que nós temos. A cloroquina também é uma droga adjuvante. Ela é usada nos tratamentos de doenças autoimunes, a hidroxicloroquina, na verdade. A hidroxicloroquina é um antimalárico e ela tem um efeito anti-inflamatório também. Então, se nós estávamos pensando que a inflamação é o nosso foco e o que causa realmente a perda fetal e a inflamação, a hidroxicloroquina pode ser usada.
então ela tem uma ação anti-inflamatória interessante. O uso de 400 mg por dia diminui a inflamação causada pelos anticorpos antifosfolípides, pode ser um tratamento adjuvante, e nos casos que você não consiga usar outra droga, também pode ser uma droga que você vai usar. Ela é relativamente segura na gestação, tem muito poucos efeitos colaterais, cada vez mais está se usando em gestação. Os reumatologistas têm uma habilidade enorme de usar, e usam em pacientes com lúpus, e usam a vida inteira. Assim, a gente começa a usar as drogas na gravidez, você morre de medo com as drogas, mas você vai usando, não vai acontecendo nada, e você vai vendo que é uma droga mais tranquila a ser usada. Eu acho que não dá para ficar livre da enoxaparina tão facilmente, talvez precise mais estudos para você associar mais drogas, mas e também fora da gravidez é uma forma interessante de se usar. Para as pacientes lúpicas, que são pacientes graves, não são as pacientes de consultório normal, mas para quem mexe com atividade de clínica e reumato, hemato, vão ver mais pacientes lúpicas. Isso aqui é uma droga bem interessante para ser usada, porque ela também melhora o lúpus. Então, isso é uma coisa interessante. Tem uma outra droga, acabou faltando o slide. A vitamina D não é uma droga, ela é um hormônio. A vitamina D eu tenho usado, e ela estabiliza o sistema autoimune de forma geral. O que as pacientes querem saber o que ela faz, ela vai estabilizar o sistema autoimune. Em pacientes que têm esclerose múltipla, tem um trabalho da Harvard muito interessante, que eles mostraram, até um ponto, eles mostraram que doses, 10.000 unidades de vitamina D por dia, são seguras para ser usar durante 6 meses, e que essas doses baixaram todas as células inflamatórias e os fatores inflamatórios na paciente com esclerose múltipla, que é uma doença autoimune grave, e que e eles não publicaram ainda o segundo pedaço, que falta, pelo menos até agora eu não vi, que falta mostrar que as pacientes melhoraram clinicamente, os pacientes melhoraram clinicamente. Mas é muito provável, as pessoas já estão usando em doença autoimune. Então, a vitamina D, ela ajuda, e você tem alterações autoimunes, como FAM e outras alterações dessas pacientes. As pacientes que têm alterações autoimunes, e a minha rotina também para todas as pacientes hoje é pedir vitamina D para a esposa e para o marido. A vitamina D também ajuda na fertilidade masculina, tem receptor para ela no espermatozoide, tem em todos os tecidos do corpo. É o único hormônio que tem receptor em todas as células do corpo. Então, de alguma forma ela vai ajudar. Todos os estudos, olhando de uma forma mais interessante, os estudos mostram assim, velhinhos que chegaram velhinhos com vitamina D baixa, são mais doentes, vão ter mais doenças degenerativas, mais doenças autoimunes, mais câncer, e são velhinhos muito mais doentes. Então, a ideia é que isso passe, e ninguém fez um estudo comparativo para ficar 20 anos acompanhando quem tem vitamina D baixa, que eu acho que isso não é interessante, não se deve fazer, deixar a pessoa sem tratamento. Mas a ideia é que se você manter a vitamina D em níveis adequados, e isso ainda é uma controvérsia, mas é talvez entre 50 e 70 de vitamina D, não perto do 30, que é o mínimo, você tenha pessoas mais saudáveis ao longo da vida. No dia a dia, as alterações dos anticorpos moderadas a altas, mesmo sem critérios de SAF, vocês viram anteriormente que SAF é uma coisa que vocês não vão ver no dia a dia. SAF é uma coisa que doenças de paciente grave, no consultório do dia a dia você não vê, você vai ver em pacientes internadas, em pacientes, se você tem um ambulatório de muito alto risco. Então, tem que tratar, as pacientes têm que tratar, se elas estão grávidas e tem outra condição que predispõe a trombose e que tem predisposição de perda fetal, tem que tratar. Profilaxia, isso é uma controvérsia. De forma geral, você pelo menos, nas pacientes mais graves, aí eu concordo realmente no dia a dia de usar o AS infantil, vou usar a vitamina D para tentar melhorar o sistema autoimune da paciente, usar o AS infantil nas pacientes que têm alterações mais graves. Essas realmente acabo indicando e elas vão usando ao longo do tempo. Ou usar
clopidogrel também, que é uma opção, tentar fazer profilaxia de trombose. Elas têm pouca chance de ter trombose, mas existe. Não dá para você ter o desprazer de não tratar a paciente e ela ter uma trombose. Agora, toda vez que essas pacientes elas não estiverem tratando e elas forem, mesmo com a moderada, elas forem para uma cirurgia, ficar acamada, você tem que orientar. Toda vez que você for para a cirurgia, tem que fazer profilaxia. Então, o paciente está na cirurgia, pode ter uma trombose. O maior risco, acabamos de falar, descobriram a América, que agora tem um estudo mostrando que elas têm pacientes que têm aborto habitual, que têm alterações na gravidez de anticorpos antifosfolípidos, vão ter um maior risco cardiovascular. É bem óbvio. E talvez elas vão ter outras doenças autoimunes que também se vai ter uma autoimunidade exacerbada, mais lúpus, mais endometriose, mais outras alterações. Vamos lá para os casos clínicos. Quanto tempo tem? Então vamos lá. Então, o primeiro caso... vamos passando. Então agora vocês já estão experts em tratar, a gente vai... Paciente com 35 anos, tem muita paciente de infertilidade, que é óbvio a minha vivência, mas a gente mesclou um pouco. 35 anos, infertilidade 1 ano, fator tubário, fator masculino e fertilização. Tinha feito uma fertilização, transferiu 2 embriões e não tinha conseguido. Teve uma ectópica aos 20 anos, então ela tinha um fator tubário real. Anticorpos anticardilipina alterados, 57, 52, 24. 2 alterações moderadas e uma leve. Fosfatidilcerina, uma alteração severa e uma alteração bem leve. Foi indicado enoxaparina no começo da indução de ovulação por causa dessa alteração, porque a fosfatidilcerina ela começa a agir na hora que você vai implantar. Se você conseguir baixar e inativar ela um pouco para colocar o embrião, seria bem interessante, porque você coloca o pré-embrião numa situação melhor. Fertilização FIV positivo, usou 60 mg, boa evolução, liberada para pré-natal com 8 semanas, nasceu com 3,300, sem intercorrência. Então, era uma paciente que tinha um potencial grande de perder a gestação em alguma época da gestação e acabou não perdendo. Então, já com 35 anos, que aqui, o padrão de São Paulo está novinho. 36 anos, 5 anos sem gravidade, diagnóstico fator tubário, comprovado na vídeo. Fizeram 2 inseminações, fizeram uma biópsia de endométrio, e a Filomena já até sorriu. Deu endometrite. Prescreveu o tratamento com endometrite, vai tentar natural. Por quê? Porque você pode ter endometrite e pode ter uma infecção na trompa também. Então, a anticardilipina era positiva, a fosfatidilcerina. Isso aqui é uma alteração reacional à infecção? É uma possibilidade. 3 meses de antibióticos, veio para consulta, programou FIV para a próxima menstruação, não engravidou, programado 60 mg. No mês seguinte, engravidou natural. O problema dela era endometrite. 3 dias de atraso, com início imediato de enoxaparina, a gestação inicial está indo muito bem. Já está com 9 semanas. Terceiro caso, 32 anos, infertilidade, 2 anos com 5 abortos. Uma nebronada, 3 bioquímicas, uma ectópica. Essa ectópica não está batendo com as outras, mas tudo bem. Aborto habitual, alterações. Uma alteração leve a moderada, uma alteração leve a moderada. E sem alterações de antifosfatidilcerina. Fez 2 ciclos de coito programado, resultados negativos, 60 mg no ciclo, pelo histórico longo dela. Primeiro FIV, positivo, desenvolveu bem, 23 semanas fez cerclagem, repouso absoluto, nasceu bem com 37 semanas. Boa evolução. 35 anos, chegou com 7 anos tentando, 2 controles de ovulação, 2 inseminações, usando a S infantil, a gente não conseguiu descobrir por que ela estava usando a S infantil, mas não tinha um diagnóstico. A dosagem, então você pede para todo mundo, você acha essas coisas, tinha uma anticardilipina super alta, fosfatidilcerina moderada,
fez FIV, acabou fazendo FIV por desejo da paciente. Gestação gemelar com boa evolução, 60 mg de enoxaparina por causa dessa alteração. Teve um parto de urgência com 34 semanas, por trabalho de parto prematuro, óbvio. Teve o parto, o obstetra parou a enoxaparina. Com isso aqui, realmente, essa paciente eu tenho medo dela trombosar, ela ter trombose. E pós-parto, mais risco ainda. Orientei a retomar, retomou, usou certinho, usou a AS infantil quando parou a enoxaparina, foi bem, está bem usando a AS infantil até hoje. Os dois nenéns bons. 34 anos, infertilidade há 3 anos, diagnóstico fator tubário, direita alta, a esquerda hiperestendida com passagem de contraste positivo. E o fator tubário, o fator ovulatório. Induziram ovulação, quiseram fazer de novo, vão para a fertilização. Pediu os exames, noticardiolipina 54 IgA. Também vou achar que isso aqui é importante. IgA é tecidual, pode falar o que quiser dela, mas uma hora ela vai afetar a placenta. Não dá para, mas ela é devagar. É devagar, mas está ali, vai ficar ali. Também outro IgA. Então, eu vou deixar de tratar porque é IgA? Não. Vou usar a enoxaparina, 60 mg no ciclo de gestação, controlou os pré-embriões. Funcionei ela usando 60 mg. Teve 2 transferências de embrião descongelado negativos. Um mês depois, nova transferência positiva, evoluiu bem com exames, liberou paciente pré-natal, já nasceu esse paciente e tudo bem, com 60 mg tratando IgA. Eu acho, e na minha casuística, eu tenho pacientes com IgA positivo que tem aborto habitual só com IgA positivo. Não dá para não tratar. Essa última, penúltima. 32 anos, infertilidade há 1 ano, diagnóstico fator ovulatório, alteração hormonal, antimileriano 0,32. Então, assim, está na reta final o ovário dela. Tem pouca reserva. Ela tem que engravidar logo. 32 anos, ela é muito nova para isso aqui. Anticardiolipina, variando próximo da normalidade. Fosfatidilcerina, alteração pequena. Alteração pequena, leve. Com a MH, se ela tiver, com esse MH, quando ela conseguir engravidar, eu quero risco zero, mais perfeita possível, vou tratar. Você esclarece isso para a paciente, ela paga a enoxaparina, ela sabe o risco que ela fala, o seu risco é próximo de zero, você tem 1% de perder, ela fala, 1% é muito, eu não quero perder o neném de jeito nenhum. É uma decisão conjunta. Primeira FIV com resultado negativo, não congelou embriões. Segunda FIV positiva, evoluiu bem. Liberou 8 semanas para 3 dias para gestação. O acompanhamento pré-natal foi todo muito bem. Nasceu um bebê com peso normal e termo. Então resolveu a vida da paciente. Ainda está um neném pequeno, pode ser que daqui a pouco ela volte para ter mais um. 37 anos, infertilidade 8 meses, veio para conversar. Em 2004, um abortamento. Em 2016, parou o contraceptivo. Já casou já próximo dessa idade, e veio para investigação. Uma paciente bem conhecida na cidade e falou, vim conversar só. Eu achava que era pouco tempo. Para nossa surpresa, um abortamento só. Então, um abortamento é normal, falaram isso para ela, que é normal, que não precisa investigar. Então, o que a gente achou? Anticardiolipina de 43 e a fosfatidilcerina maior que 80. Com 37, ela até ia ter mais uma perda. Então, resolveu o problema dela. Indiquei 60 mg a partir da ovulação, o resultado foi positivo. No primeiro mês de controle de ovulação, 8 programado, ela engravidou. A primeira ultrassom boa, a segunda com hematoma. Aumentei a enoxaparina para 80. Então, 40 e 40. Eu acabo usando enoxaparina quando tem 80, elas reclamam um pouquinho de ter que usar 2 vezes por dia, mas você não faz um pico só, a enoxaparina faz um pico e depois fica muito tempo sem atividade. Então, tanto que você pode operar e fazer hack. Se eu usar 40 e 40, você está estabilizando um pouco a dosagem. Gestação seguiu bem, boa evolução, liberada, nasceu faz 2 semanas, fotinha bonitinha no celular, já mandou no WhatsApp. Então, estão felizes, assim, foi uma gestação conhecidíssima
Facebook, é o que o casal estava esperando. Eles estavam em um sofrimento enorme por causa desse aborto. Um sofrimento pessoal muito grande. Então você vai dizer que um aborto só é pouco? Mais um. Último. Paciente com 30 anos, endometriose severa, confirmada, está em atividade e não conseguiram tirar toda a endometriose. Bloqueou 6 meses, 2 inseminações negativas. Pediu uma esteroscopia com biópsia de endométrio. Olhei o endométrio dela, achei meio fino, vamos fazer um anátomo, endometrite crônica, anátomo da doutora Filomena. Tratamos endometrite e indicou um ciclo de fertilização, já tinha 2 inseminações, paciente desgastada já, em endometriose, não conseguiu tratar, tratou indicado enoxaparina no ciclo de FIV. Ela teve gestação espontânea pós-tratamento de endometrite. Durante o tratamento, iniciei tentando uma medida heróica, começando depois, porque ela tinha uma fosfatidilcerina que é muito agressiva, ela começa a atacar já na implantação, comecei com uma dose mais alta. Evoluiu até 6 semanas, com BCF audível, e com 6 semanas e 2 dias parou o BCF. Ela teve dor, voltou, o BCF parou. Começamos tarde? Talvez, é possível. Não sei, já ia perder? Também não sei. Ela não quis fazer avaliação genética. 6 meses após a mil, uma nova inseminação, já que ela engravidou espontaneamente mesmo com endometriose. BCF positivo, usou enoxaparina de 60 mg no ciclo de indução. No ultrassom, 5 semanas, não viu BCF, 6 semanas BCF audível, foi para o pré-natal, correndo tudo bem. Viu o epitrom aqui, assim, eu não tenho nenhum problema com qualquer marca de enoxaparina. A parte que me interessa da enoxaparina é inativar o anticorpo. Elas fazem, todas elas fazem, elas têm perfil, tem vários estudos mostrando que tem perfil de coagulação diferente, perfil de anti-10A diferente, mas não é tão diferente para o que nós nos propomos. Então, a paciente, eu dou uma lista com todas as enoxaparinas disponíveis, pode comprar qualquer uma, usar cada dia uma delas. Então, é um drama menos na vida da paciente, eu só quero que use Clexane. Para o que a gente tem, na minha vivência, não fez diferença, já faltou, todos eles já faltaram no Brasil. E assim, já tive que usar o que eu achava que não funcionava, já tive que usar, o resultado foi o mesmo. Então, parei com o drama de tentar ficar escolhendo a marca da enoxaparina. Bem, obrigado, agora